Fala, meu amigo barbeiro, minha amiga barbeira, tudo bem? Como é que tá as coisas por aí? O meu nome é Alan, se você não me conhece, eu trabalho no ramo da barbearia há mais de 6 anos, tá? Iniciei em 2016, gravo esse vídeo aqui em dezembro de 2022, então ano que vem já estou 7 anos nessa área. E eu comecei com uma barbearia muito simples, né, de bairro, cobrando R$ 15 no corte. Fui evoluindo essa barbearia e hoje eu tenho uma rede de barbearias, né? A Doutor Alemão Barber Shop. Hoje eu conto com 7 unidades abertas em funcionamento. Dessas 7, apenas uma é minha própria, né? Todas as outras são franquias. E estou aí com um projeto de abrir uma nova barbearia agora em 2023. Então eu tenho experiência no que eu vou te falar. Eu comentei esse leve introdução sobre mim para você saber quem eu sou, né? Então, eu já abri barbearias e eu sei do que eu estou falando, tá? Então, para você abrir uma barbearia, existem duas possibilidades, tá? O jeito certo de se fazer e começar por baixo, igual eu comecei há 6, 7 anos atrás. Quando eu iniciei, eu abri totalmente na informalidade, tá? Na época eu tinha um dinheiro guardado e acabei sendo demitido da empresa que eu trabalhava. Juntei esse dinheiro, não foi todo o dinheiro que eu investi na barbearia, mas eu tive ali um pontapé inicial. Comecei com 2 cadeiras simples de barbeiro, tá? E depois fui evoluindo essa barbearia, depois fui formalizando meu negócio. Hoje eu trabalho totalmente regularizado, né, com microempresa. Depois de um tempo que eu abri essa na informalidade, eu fiz o MEI, comecei a pagar o MEI, daí depois de um tempo, por conta de faturamento, questão de contratos de barbeiro, que mudou a lei de salão e profissional barbeiro, hoje você não consegue fazer um contrato com outro profissional de forma legalizada dentro da lei se você não for uma microempresa, tá? Então vamos lá, vamos para quem interessa, que é o para que você tá vindo aqui no vídeo, como montar a sua barbearia do zero, tá? A primeira coisa que você vai fazer é definir quanto de dinheiro você tem para investir. Não adianta eu falar aqui para você que você vai abrir uma barbearia sem dinheiro, porque é mentira. Você vai precisar de dinheiro para alugar uma sala comercial, para montar ela, comprar as cadeiras, lavatório, enfim. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é ver quanto você tem de dinheiro disponível. Pode contar seu limite de cartão de crédito, limite de empréstimo bancário. Se você tem amigos, parentes que você pode pegar empréstimo, veja a quantidade de dinheiro que você consegue pegar. Enfim, todos os seus recursos financeiros, limite disponível para empréstimo em banco, cartão, cheque, dinheiro na conta, enfim, veja quanto você tem, tá? O segundo passo, definido quanto de dinheiro você terá para investir nessa barbearia, aí você vai começar a procurar uma sala comercial, dentro da sua possibilidade, é claro. Então existem também 2 caminhos, você pode trilhar o caminho de começar por baixo, abrir ela na informalidade, investir pouco e depois gradativamente você vai se formalizando, tá? Então só fica uma dica para você, que se você for informal ou for MEI, perante a lei do salão e profissional parceiro, você não consegue contratar outros barbeiros judicialmente falando. Então, caso algum barbeiro venha sair e te colocar na justiça, a chance de você tomar uma multa trabalhista, um processo trabalhista é grande, tá? Mas você pode aí correr esse risco. Normalmente aqui no Brasil a fiscalização não é tão rígida nessa área, mas existe o risco, se houver alguma denúncia contra você ou algo do tipo, existe esse risco. Então você vai seguir por 2 caminhos, ou você vai abrir na informalidade ou da maneira certa, tá? A maneira certa que eu digo seria você abrir uma microempresa, pagar aí em torno de R$ 1.200 para abrir a sua empresa, abrir um CNPJ, ter uma contabilidade. Essa seria a maneira correta e mais palpável, digamos assim. Porém, a gente sabe, né, que a maioria da realidade aí, normalmente quando você vai abrir um negócio, você
talvez não tenha um capital ali disponível para fazer isso, né? Então, muitas das vezes, na maioria dos casos, acaba abrindo na informalidade mesmo, tá? O terceiro passo é se você vai contratar um arquiteto, definindo lá no primeiro passo a sua quantidade de dinheiro que você tem. Então, você vai contratar um arquiteto ou você vai fazer a reforma sozinha, tá? Ou sozinha também, né? Então, você contratando um arquiteto, você vai verificar com ele, né, a sala e tal, ele vai fazer o projeto, te entregar esse projeto em mãos, tá? E você vai fazer aí o projeto que ele te entregar. E a segunda hipótese é você fazer a reforma sozinho, tá? Então, o quarto passo, após você definir se você vai fazer o arquiteto, o que eu recomendo é que se você tenha abaixo de 30 mil reais, tente gastar o mínimo possível com mão de obra, reforma de sala, contratação de eletricista. Se tenha se você sabe ou tenha pessoas da sua família, amigos que possam te dar essa força inicial, abaixo de 30 mil eu te indico você reformar a sua sala sozinho, tá? Faça o máximo de coisas que você conseguir fazer sozinho e não gaste muito dinheiro na reforma, porque você vai precisar esse mesmo dinheiro para comprar cadeiras de qualidade, lavatório e os móveis da sua barbearia. Caso você tenha acima de 30 mil, eu sugiro que você contrate um arquiteto, tá? Por que eu digo isso? Porque um arquiteto, ele sabe muito melhor do que você e do que eu, ele trabalha com isso, ele fez uma faculdade, então ele entende de design, né? Design de cores, onde que fica melhor posicionado. Então eu vou dar aqui uma sugestão, se você ter o dinheiro para investir num projeto, vale muito a pena, tá? Você não vai se arrepender. Você pode inclusive só fazer o projeto e executar você mesmo, ou você pode fazer um projeto, contratar aí um mestre de obras e delegar na mão dele esse projeto e ele vai te entregar essa barbearia pronta, tá? Eu falo isso porque eu abri várias barbearias e algumas eu vendi também, né, nesse meio tempo. Eu abri uma barbearia dentro de um shopping no centro da cidade. Foi a primeira barbearia que eu fiz o projeto de fato. Havia uma outra que eu tinha feito o projeto, só que não tinha executado conforme o projeto que foi feito. E essa foi executada exatamente igual ao projeto. E a barbearia ficou sensacional. Eu vou colocar inclusive uma foto aqui para você ver, tá? Eu estava falando sobre o quarto passo. E para esse vídeo aqui não ficar muito longo também, não vou falar todos os passos aqui, porque eu tenho um e-book que eu criei, que esses 10 passos estão dentro dele. Ele tem um custo de R$ 9,90, tá? Então eu vou deixar o link dele aqui abaixo na Eduz. Você pode baixar esse e-book e tem um checklist exatamente como você fazer isso, tá? Não é obrigatório você baixar. Com essas dicas aqui você já pode, que eu já dei aqui, você já consegue montar ela tranquilamente. Só que lá tem tudo detalhado, os 10 passos que você precisa. Com custo de R$ 9,90 apenas, então vale muito a pena aí você estar adquirindo, tá? O quarto passo, eu inclusive pulei esse passo pelo terceiro, mas eu vou falar dele, então ele seria o terceiro passo. Antes de você fazer a contratação da arquiteta e a reforma da sua sala, você precisa definir o ponto, tá? Aonde vai ser esse ponto comercial? E existem duas maneiras de você fazer isso. Existe uma coisa chamada geolocalização, que são empresas especializadas, no caso, em encontrar esses pontos comerciais. Essas empresas de geolocalização, ela usa uma tecnologia de satélite, onde ela faz a triangulação de celulares, e ela sabe exatamente pontos onde circulam mais homens, ela sabe a faixa etária dessas pessoas, quais são as ruas mais movimentadas, então ela te dá, eu não vou dizer que 100%, mas ela chega próxima aí de 100% de êxito no seu negócio, na sua barbearia no caso, tá? A segunda possibilidade é você ir pelo seu feeling, tá? Prefira pontos que tenha grande circulação de pessoa, perto de faculdade, de escola, próximo a indústrias, né? Postos de gasolina, outros comércios que circulam muitos carros, muitas pessoas a pé, então prefira esses pontos. Caso você não tenha dinheiro para investir na geolocalização,
prefira os pontos que eu acabei de citar. Caso você tenha para investir numa pesquisa dessa, eu diria para você que a escolha do ponto é fundamental para o sucesso da sua barbearia, tá? Não adianta você querer abrir em qualquer esquina achando que vai dar certo, que você vai acabar se frustrando e até mesmo abandonando a profissão, tá? Escolha o ponto certo, isso vai facilitar o seu marketing, bote uma fachada legal, que as próprias pessoas que estão circulando ali vai ver a sua barbearia e vai acabar você tendo um marketing gratuito ali só com a sua fachada. Então o seu esforço lá na frente em marketing e tudo mais vai ser muito menor, tá? O quinto passo é o nome da sua barbearia, tá? Então antes de você iniciar a sua reforma você vai ter que definir o nome dela, tá? Então você vai ter que aí definir o seu nome, até por questões de fachada e tudo mais. Então durante a reforma você já vai ter que ter o seu nome antes de contratar a empresa que vai colocar a fachada na sua barbearia. Então tá, eu explanei 5 passos aqui, os outros 5 estão no e-book que eu citei, que eu vou deixar o link aqui abaixo. Então você compra ele pela Eduz, pelo um custo aí irrisório de R$ 9,90, e você vai ter acesso a todos os passos, detalhamento ali que eu passei na prática, não é que eu vi na internet e tal, é a minha vivência de mais de 6 anos aí, pode colocar 7, mais de 10 barbearias, tá, que eu já abri, já vendi, e eu tenho 7 hoje em funcionamento, as outras 3 ainda funcionam, mas já com outras pessoas que eu acabei vendendo. Então eu sei do que eu estou te falando, de escolha de ponto e tudo mais. Eu te digo que a principal coisa é o ponto, tá? A principal coisa do sucesso da sua barbearia vai ser o ponto. Não importa se você tenha muito ou pouco dinheiro, a escolha do ponto é 100% que você tem que focar. Faça a escolha do ponto da maneira certa. Você pode investir pouco, começar informal, que a tendência é que dê certo, tá? Agora, se você escolher um ponto errado, a tendência é que dê errado, tá? Então, fica a dica aí para você. Muito obrigado por ter chegado até aqui nesse vídeo. E compra aí o e-book se você tiver interesse de fazer a coisa aí da maneira correta. Muito obrigado aí pela sua atenção e até o próximo vídeo.